Neste vídeo nós vamos mergulhar em um tema super importante e atual: a justiça segundo a Bíblia. Se você já se perguntou o que significa realmente ser justo, como Deus vê a justiça, ou como posso praticar a justiça bíblica no meu dia a dia, então esse vídeo é especialmente para você. Antes de começarmos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, para que mais pessoas possam conhecer essas verdades transformadoras da Palavra de Deus. Você sabia que a palavra justiça aparece mais de 500 vezes na Bíblia? E que Jesus falou sobre justiça logo no início do Sermão da Montanha? A questão é, a justiça que Deus espera de nós vai muito além do que o mundo considera justo. E é isso que vamos descobrir juntos nos próximos minutos. 1. O que é justiça bíblica? A diferença que mudará a sua vida. Quando falamos de justiça bíblica, não estamos falando apenas de dar a cada um o que merece, que é como o mundo enxerga a justiça. A justiça segundo a Bíblia é muito mais profunda e transformadora. Jesus disse em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Veja só que interessante. Jesus não fala de pessoas que simplesmente fazem justiça, mas de pessoas que têm fome e sede de justiça. Isso significa um desejo profundo, uma necessidade vital de ver o que é certo prevalecendo no mundo. A justiça bíblica é sobre fazer o que é correto aos olhos de Deus, defender os indefesos, viver com integridade e refletir o caráter de Deus em nossas ações. 2. Deus é perfeitamente justo. Nosso fundamento, antes de entendermos nossa responsabilidade de ser justos, precisamos conhecer quem é nosso Deus. E a Bíblia é clara sobre isso. Salmo 119, 137 nos diz: justo és tu, ó Senhor, e retos são os teus juízos. E em Jó 3, 4 e 10, longe de Deus o praticar a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer iniquidade. Isso significa que Deus nunca comete erros. Ele não é parcial ou injusto. Todas as suas decisões são perfeitas. Ele é nossa base e nosso exemplo de justiça. Quando entendemos que Deus é perfeitamente justo, podemos confiar nele mesmo quando não entendemos certas situações da vida. A justiça dele é perfeita, mesmo quando a nossa é limitada. 3. Como praticar a justiça bíblica? 3 formas práticas que transformam vidas. Agora chegamos na parte prática. Como podemos viver a justiça bíblica no nosso dia a dia? A Bíblia nos dá direções muito claras. Primeira forma, cuidar dos necessitados. Isaías 1:17 é bem direto. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Na prática, isso significa ajudar quem está em dificuldade, ser a voz de quem não tem voz, compartilhar nossas bênçãos com generosidade e não fechar os olhos para o sofrimento ao nosso redor. Segunda forma, ser honesto em todos os relacionamentos. Levítico 19:35 nos ensina: não fareis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Traduzindo para hoje, ser honesto no trabalho, dando o seu melhor sempre, cumprir a palavra que você dá, não enganar nos negócios ou na vida pessoal, e ter integridade quando ninguém está vendo. Terceira forma, tratar todos com igualdade. Levítico 19:15 é revolucionário. Não atentarás para a pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Isso significa não fazer distinção por status social, cor ou posição. Tratar ricos e pobres com o mesmo respeito. Ser imparcial em nossas decisões. E reconhecer que todos são criados à imagem de Deus. 4. Jesus, o maior exemplo de justiça em ação. Quando queremos entender como viver com justiça, não há exemplo melhor que Jesus Cristo. Ele nos mostrou na prática como equilibrar justiça, amor e misericórdia. Exemplo 1. Jesus e a mulher adúltera. Quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, o que ele fez? Ele mostrou justiça sem condenação. Disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois, vai e não peques mais. Jesus nos ensina que a justiça verdadeira não ignora o pecado, mas oferece restauração. Dá uma nova oportunidade e transforma vidas ao invés de simplesmente punir. Exemplo 2. Jesus limpando o templo. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele mostrou que às vezes a justiça requer ação firme e decisiva contra a exploração e a corrupção. A justiça bíblica às vezes exige coragem para confrontar o que está errado, proteção aos vulneráveis e ação contra a exploração. 5. Justiça e perdão. Como equilibrar essas duas forças? A pergunta que vem à mente é: como posso perdoar e ainda assim buscar justiça? Salmos 85:10 nos dá a resposta. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade é que, na perspectiva de Deus, justiça e perdão não se contradizem. Eles se completam. Você pode perdoar
a pessoa que te feriu, e ainda assim buscar que as consequências adequadas aconteçam, estabelecer limites saudáveis e proteger outras pessoas de situações similares. O perdão liberta seu coração, mas a justiça protege a sociedade. Ambos são importantes e bíblicos. 6. Justiça bíblica no mundo atual. Situações práticas do dia a dia. Como praticar a justiça bíblica em 2025? Vou dar exemplos super práticos que você pode aplicar hoje mesmo no trabalho. Chegue no horário e dê o seu melhor, independente do salário. Seja honesto nos relatórios e prestações de contas. Trate colegas com respeito, independente da posição hierárquica, e não participe de fofocas. Na família, seja justo com seu cônjuge e filhos. Não tenha favoritos entre os filhos. Ensine justiça pelo exemplo, não só pelas palavras, e estabeleça regras justas e as cumpra consistentemente. Na sociedade, vote com consciência e oração. Use sua voz para defender causas justas. Apoie organizações que cuidam de necessitados. Seja um exemplo de integridade na sua comunidade, nas redes sociais. Não compartilhe notícias falsas. Seja respeitoso mesmo quando discordar. Antes de tomar partido, ouça os dois lados. Não seja manipulado por narrativas tendenciosas. Use sua influência para o bem. E por último, defenda os que são atacados injustamente. As promessas de Deus para quem pratica a justiça. Deus tem promessas lindas para aqueles que escolhem viver com justiça. Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Salmos 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. As promessas incluem crescimento espiritual constante, paz interior mesmo em meio às dificuldades, influência positiva na família e sociedade, prosperidade no sentido mais amplo da palavra, e proteção divina nas adversidades. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, mas das bênçãos naturais que vêm quando vivemos em alinhamento com o caráter de Deus. 5 passos práticos para começar hoje. Você quer começar a viver com mais justiça bíblica? Aqui estão 5 passos práticos. 1. Examine seu coração. Peça a Deus para mostrar áreas onde você precisa ser mais justo. 2. Comece pequeno. Escolha uma situação específica para aplicar a justiça hoje mesmo. 3. Busque sabedoria. Ore pedindo discernimento para saber como agir em situações difíceis. 4. Encontre sua comunidade. Cerque-se de pessoas que também valorizam a justiça bíblica. 5. Seja persistente. A justiça é um estilo de vida, não uma ação isolada. Você foi chamado para ser um agente de justiça. A justiça bíblica não é apenas um conceito bonito para estudarmos. É um chamado de Deus para cada um de nós sermos agentes de transformação neste mundo. Mateus 6:33 resume tudo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a justiça de Deus, você não apenas transforma sua própria vida, mas se torna um instrumento nas mãos dele para trazer transformação ao mundo ao seu redor. A pergunta que fica é: você está disposto a ser um agente da justiça de Deus hoje? Vamos fazer uma oração juntos. Senhor Jesus, obrigado por nos ensinar o que é verdadeira justiça. Pedimos sabedoria para aplicar esses princípios em nossa vida diária. Ajuda-nos a ser justos como tu és justo, a defender os indefesos e a refletir teu caráter em todas as nossas ações. Abra os nossos olhos e nos faça enxergar a injustiça e nos dê força e coragem para agir contra ele. Que possamos ser instrumentos da tua justiça neste mundo que tanto precisa de ti. Em teu nome oramos. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like para que o algoritmo do YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E que Deus te abençoe.